Fala pessoal, beleza? Professor Ale aqui na área. Vamos fazer 50 questões de informática. Então, nesses vídeos, eu vou dividir aqui em 5 partes, 10 questões cada parte, tá? Pessoal, esse vídeo aqui, ele faz parte, essas questões, elas fazem parte das 240 questões que a gente está vendendo lá na Hotmart. Eu vou deixar o link nos comentários, na descrição do vídeo. Adquira logo essas questões, por quê? Porque o nosso objetivo é chegar onde? Em 1000 questões. E toda vez que a gente for acrescentando 100 questões, mais 100, mais 100, mais 100, a gente vai aumentar. Então pode ser que você clique no link e de repente tem 500 questões, ou tem 400 questões. Então já adquira porque como a gente vai aumentando as questões, a gente vai aumentando também os valores. Aqui a gente vai trabalhar uma maratona. Eu vou deixar 50 questões para você baixar, para você faça, e a gente vai corrigir aqui, tá bom? Essas 50 questões serão comentadas aqui em vídeo, mas eu vou deixar um PDF para você baixar e você testar o seu conhecimento. Então nessa primeira parte a gente vai fazer 10 questões do que mais cai aí praticamente em rede, internet e protocolos, tá bom? Então vamos lá fazer 50 questões. Deixe seu like, isso é importante pra gente, e se inscreva no nosso canal. E outra coisa, essas questões elas valem para qualquer concurso, tá pessoal? Porque é o núcleo da informática, é o conteúdo básico da informática. Então, Alexandre, será que serve para o meu concurso aqui do meu município? Certamente vai servir. Se está no seu edital, redes, ou internet, ou protocolos, com certeza vai servir, tá bom? E isso é sempre cobrado em prova, obviamente. Então, vamos lá fazer 10 questões de informática. Vamos lá. Pause um vídeo, tentem fazer que é importante, e eu vou fazer aqueles comentários bacanas aqui pra gente. Vamos lá, pause e tentem fazer. Pausou? Tentou fazer? CESP, são questões estratégicas, a gente não está abordando aqui uma banca específica. Considere 4 empresas distintas. Esse assunto cai sempre em prova. Então, eu tenho 4 empresas distintas, uma aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, localizadas em países diferentes. Pessoal, a localização dessa empresa são em países diferentes, beleza? Tenho de acessar e compartilhar dados entre si. Então, eu quero um compartilhamento dessas 4 empresas que estão em países diferentes, e elas têm que compartilhar dados entre elas. E aí? Será que é viável puxar um cabo, de uma empresa para o outro? Você puxar um cabo e ir até o outro país? Óbvio que não. Óbvio que você vai usar o quê? A grande rede, você vai usar a internet, tá? Para fazer esse tráfego, Obviamente, podendo usar uma VPN, ou seja, uma Virtual Private Network, uma rede privada virtual, que os dados passem naquele lugar, naquele ponto ali, e não possam ser acessados aí por outras pessoas. Então, essa demanda ela pode ser atendida mediante a elaboração de projetos em que se conste a implementação de uma rede. Que rede é essa, pessoal? A gente viu a classificação de rede LAN, uma rede pequena, o tamanho de uma classificação mais comum, tá, pessoal? LAN, uma rede de um escritório, por exemplo, a rede da sua casa, beleza, uma rede bem pequena. Temos a MAN, que é uma metropolitana, uma rede metropolitana, uma rede maior, uma rede de uma cidade inteira, por exemplo. E temos a WAN, que é uma rede muito maior, e aí é entre cidade, entre estados e entre países, Então, obviamente, a alternativa correta é WAN, Wide Area Network. E um exemplo de WAN, ou seja, uma rede grande, é a própria internet, tá? Beleza. Então, o WAN é a nossa alternativa. Localizados em continentes diferentes seria o WAN. Tá? Alexandre, se fosse cidade diferente, a mesma coisa. Se fosse estado é maior, a mesma coisa. Tá? E dentro de uma cidade nós temos a metropolitana, que seria a MAN. Beleza, vamos continuar. 2018, Polícia Federal, pausa e tentem fazer. Lembrando que são questões estratégicas, tá, pessoal? Estratégicas. As redes de computadores, elas podem ser classificadas pela sua abrangência, o tamanho, sim, abrangência, beleza. LAN, Local Area Network, exatamente, uma rede local, exemplo, um escritório. MAN, Metropolitan Area Network, ou seja, uma rede do tamanho de uma cidade, por exemplo, e o WAN, Wide Area Network, ou seja, uma maior, entre cidades, entre estados ou entre países, como, por exemplo, a própria internet, uma rede classificada como WAN, tá? Tá correto. Mas, Alexandre, existe o outro chamado PAN? Existe. Existe até um outro chamado IAN, pessoal. Tá? Essa questão não estaria errada? Não. A classificação mais comum é LAN, MAN e WAN. Tá falando aqui que podem ser classificados como LAN, MAN e WAN? Podem. São as únicas classificações? Não.
Não está dizendo que é a única classificação, está dizendo que se pode. Poder pode. Está correto, pessoal. Eu vou falar sobre PAN e WAN. Beleza, então, classificando assim, uma classificação mais ampla, eu tenho a PAN, que é uma rede de computadores pessoal. Por exemplo, o celular, o tablet, o notebook é uma coisa pessoal, é entre você. Por exemplo, o smartwatch, eu estou sem o meu agora. O smartwatch é um exemplo de PAN, ou seja, há um tráfego ali do meu relógio, com o meu fone, por exemplo, né, com o meu fone Bluetooth, na qual eu ouço música pelo próprio relógio, e ali é uma rede pequenininha, tá vendo? E é conectado com o meu celular também. É uma rede pequenininha, tá? Uma rede PAN. Essa PAN é de pessoal, né? Beleza. LAN é uma rede local, tá? Local Area Network. Aqui eu até marquei as palavrinhas-chave, lares e escritórios, né? Uma rede bem pequena, dentro de um próprio escritório, uma rede local. Pode ser cabeada, pode ser via wireless, né? Que o exemplo seria o Wi-Fi. Temos a MAN. A PAN é muito comum Bluetooth, tá, pessoal? Bluetooth é uma rede PAN, né? Assim, não há um rigor técnico, não é bem rigoroso não, mas é muito comum o PAN. E toda vez, presta atenção, toda vez que essa rede for sem fio, a gente vai botar o W na frente. Como assim, Alexandre? Olha só que interessante. O LAN é uma rede local cabeada. Um escritório com vários computadores ligados um no outro com um cabo. Tá? Porque se for via wireless, é WLAN. Então, se cair na sua prova WLAN, WPAN, tá correto. Esse W significa wireless, tá? Wireless é o que, Alexandre? Letra horrível, né? Letra horrível, por causa é difícil de escrever aqui. O wireless significa sem fio. Wi-Fi. O Wi-Fi é exemplo de wireless. O Bluetooth é exemplo de wireless. O wireless significa sem fio. O Wi-Fi é tecnologia, tá? O wireless é sem fio. Então, o wireless é sem fio. Então, o Bluetooth é wireless. Assim como o Wi-Fi é wireless, tá? E eles são tecnologias diferentes. E o WAN, né? O WAN, no caso a MAN aqui, né? Que é entre matriz e filiais em uma cidade, uma única cidade. É muito comum esse termo usado em provas. E o WAN, que é entre cidades, países ou até continentes diferentes, tá, pessoal? Beleza. E aí, depois de dar uma olhadinha aqui, não é porque a questão não menciona PAN que a questão está errada, obviamente que não. Ela não diz que é só aquilo, a classificação é grande. IAN, eu vou falar IAN. IAN, pessoal, esse IAN, I é de Interplanetary, ou seja, interplanetária. Area Network, ou seja, uma rede interplanetária. Aí se nós temos uma rede interplanetária, sim. Eu vou perguntar a vocês, inclusive é uma W, né? WIAN. Tá? Ficou estranho esse termo aqui, mas se cair IAN na sua prova, as bancas não são rigorosas. Se cair IAN, tá certo, é a única alternativa que tem, né? Supondo que tivesse. Mas dá um exemplo. A comunicação com aqueles robozinhos, né, lá em Marte, como que é feita? Por cabo não é, obviamente, né? É por uma rede. Existe uma rede de comunicação com esses robozinhos. Eles passam informação, tudo que há troca de informação, há uma rede. E aí, como que eu vou classificar uma rede desse tamanho? O WAN? Não, é uma IAN, é uma rede interplanetária, tá bom? É só a título de curiosidade. Se cair na sua prova alguma vez, você já sabe. PAN, Personal Area Network. São redes de computadores destinadas a ambiente com acesso restrito, seja por limitações físicas ou por definições de segurança. Certo, errado, pause e tente fazer, pessoal. E aí? PAN, olha só, primeira coisa, definições de segurança. PAN não tem nada a ver com segurança. Oxe, não tem nada a ver. Acesso não tem nada a ver. Pessoal, PAN é uma classificação quanto ao tamanho, à abrangência. Eu vou botar tamanho. Então, por exemplo, rapaz, vamos falar aqui, por exemplo, um Bluetooth, um fone Bluetooth conectado ao meu relógio ou ao meu celular. Veja o tamanho da rede, o tamanho de uma área pessoal, né? É do meu tamanho, o celular está no meu bolso. Então, veja que é o que? É o tamanho, é uma abrangência pequena de uma área pessoal. Então, falou de, é uma abrangência pequena, tamanho de uma pessoa, né? Tamanho pessoal, assim. Qual a classificação dessa rede? PAN. PAN. É um escritório. Qual a classificação dessa rede? Quanto ao tamanho? LAN. Tá? Então tá errado, isso aqui não tem nada a ver com definições de segurança, tá bom? A configuração de rede mais adequada para conectar computadores de um pavimento, um estado, uma nação. E aí? Um pavimento. Um pavimento é como se fosse um escritório, né? Então uma rede local, uma LAN. O tamanho dela é uma local, um pavimento. Um estado. Um estado são várias cidades conectadas, não? Né? Então é uma WAN.
Ah, não é metropolitana? Pessoal, metropolitana é dentro da mesma cidade, olha só. Ó, cidade. Dentro aqui é MAN. Aqui é um estado. Estados são várias cidades, Nesse caso, é uma UAN, tá? Passou de uma cidade, é UAN. Uma nação, UAN também, obviamente. Se fosse um continente, sabe, UAN, tá? Beleza. Então é LAN, UAN, UAN. LAN, UAN, UAN. Letra A, o nosso gabarito. Espero que tenha acertado. Vamos para a próxima. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, rede do tipo cliente-servidor não pode ter mais de 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Número 1, que é na rede ultrapassada. Arquitetura. Arquitetura, pessoal, é o modo do arranjo, por exemplo. Né? Nós temos muito... Quando fala de arquitetura aqui, ela está se referindo a duas arquiteturas. Peer-to-peer, cliente-servidor. P2P, peer-to-peer, ou P2P, né? Tá, P2P. É uma conexão de um computador com outro, tá? Isso é muito comum, por exemplo, no torrent, né? Quando compartilhamento de dados. Não há um servidor no torrent, não há um servidor com aquele vídeo, né? Que você está baixando lá. Um filme, por exemplo, né? É muito comum na pirataria, né? Infelizmente. Mas não há um servidor com aquele filme. Aquele filme está em vários computadores. E o seu computador, quando você liga o torrent, ele fica buscando de vários computadores, tá? Aquele filme. Cada um pedacinho de cada um. Ou seja, é uma rede que não tem hierarquia. Todos eles são clientes e servidores. Então, se eu estiver baixando esse filme, eu sou o cliente quando eu baixo do cara que está lá no outro lado do Brasil. E meu computador é o servidor quando alguém baixa de mim, tá? Porque as pessoas, um pedaço do meu filme que já foi baixado, as pessoas conseguem baixar. O cliente-servidor é igual você está fazendo agora, igual o YouTube, que o vídeo fica hospedado no servidor do YouTube e todas as máquinas que acessam esses vídeos são clientes, tá bom? Então, não é ultrapassada, ela é mais usada. Você quando acessa o nosso site também, o SOS Saber, mais usada. O meu site aqui, www.saber.com.br, mais usado. Tá errado isso aqui, já de cara. Você quando acessa, você é cliente. O meu site está no servidor web, inclusive, que tem lá as páginas, que quando você pede requisição para ele te manda as páginas para você acessar o nosso site, tá bom? Então, é muito, muito usado. E não tem um limite de 100 clientes não, tá, pessoal? É errado isso aqui. Errado, tá bom? Pausem e tentem fazer sempre. Vamos lá, então. Pausou, tentou fazer. POP3. Ou seja, POP na terceira versão. POP, pessoal, é um protocolo para recebimento de e-mail. Eu escrevi errado, né? Deixa eu ver se consigo apagar aqui. Consigo. Deixa eu aqui. Recebimento de e-mail, tá? Para receber e-mail, junto com o IMAP, tá? Junto com o IMAP, tem um ifinho aqui. Junto com o IMAP. Se quiser botar IMAP, também tem, tá? Também tá certo. Tá, os dois. Qual a diferença? Em questões aqui, eu vou, talvez se encontrar alguma questão clara diferença, eu explico a vocês a diferença, né? Que um só copia, o outro exclui, um tem como criar pasta, o outro não, tá? Mas aqui interessa para a gente só saber o foco da questão. O POP3 é um protocolo utilizado para serviço de correio eletrônico. E toda vez que a gente fala serviço de correio eletrônico, é o e-mail. E-mail, né? E-mail, top. Tá certo ali. E tem a função de transporte, certo? Só que receber. No envio. Envio não, tá, pessoal? O envio de e-mail é o único protocolo chamado SMTP. Sua mensagem está partindo, tá? Então, envio de e-mail é SMTP e o POP é para receber, tá? Geralmente, quando a gente... hoje os celulares são mais modernos, né? Precisa configurar manualmente, mas antigamente você precisaria configurar um endereço de receber e-mail, um POP3, né? Ou IMAP, e também para enviar SMTP. Hoje a configuração é mais básica, tá? Você bota lá e o próprio programa no celular ele já faz já cria, né, os protocolos bonitinhos, ele já faz todas as configurações. Então tá errado, né? Porque o POP não é para envio, tá? É para receber, por isso tá errado. Vamos confirmar aqui, errado, novamente, o para envio é SMTP, sua
mensagem tá partindo. Tá bom? E o POP 3, né, o POP na terceira versão, ele é realmente para recebimento junto com o IMAP. Você pode botar IMAP também, beleza? Vamos continuar. Segunda questão, pausa e tenta fazer, pessoal. Vamos lá. Lembrando, pessoal, que o IMAP é mais para acessar, tá? Mas de certa forma é para receber, né? Mas é mais para acessar, tem um lance desse aí, que eu vou explicar em aula oportuna. Spam. O que é spam? Spam é o envio, é o recebimento, né? Envio, tudo faz, de e-mails indesejáveis. E-mails indesejáveis. Você não pediu por aquilo, né? Indesejáveis. Um exemplo, você adquiriu essas questões, tá? Ele tem seu e-mail tudo bonitinho. E aí tem outras pessoas que adquiriram também, que faz parte da turma, né? Que fazem parte da turma essas pessoas. Bom, eu posso pegar o e-mail de todo mundo e enviar um cupom de desconto, enviar uma propaganda, enviar um novo curso que eu vou fazer. Isso é spam. É quando eu pego uma mensagem e envio para várias pessoas ao mesmo tempo. Beleza. Curiosidade. Você sabe por que o nome é spam? Spam era uma marca. E essa marca anunciava tanto na televisão que toda hora aparecia na televisão. Chega a ser chato. Toda hora aparecia na televisão. Chega a ser chato. Spam. Spam marca. E aí ficou, né, ficou assim, conceituado, né, como spam, algo indesejável que você recebe toda hora, que seriam os e-mails chatinhos lá. Spam é uma funcionalidade do SMTP. Tá errado. Não é. Tá? SMTP é um protocolo que permite o recebimento de e-mails. Não, tá errado, tá errado. Spam não é Spam não tem nada a ver com protocolo de e-mail. Spam é um nome dado para envio, né, recebimento de mensagens desejáveis, tá? Tá errado. Só confirmando errado. Vamos continuar. Pause e tentem fazer. Na rede mundial de computadores, internet. Então, o que é internet? Rede mundial de computadores. O próprio enunciado traz esse conceito, né? Os serviços de comunicação e informação são disponibilizados por meio de endereços. São aqueles endereços que a gente bota lá no navegador, lá em cima, tá? E links em formatos padrões URL, tá? Sim, exatamente, URL. URL, pessoal, Uniform Resource Locator, né? Eu não sei falar inglês direito, o inglês não é bom, nada bom, aliás, nem sei falar inglês. Isso aqui, pessoal, nada mais é que o endereço, tá? Endereço. Quando falar URL, é o endereço. Endereço. Ah, o endereço do site, Alexandre? Não propriamente disso. É o endereço que você bota na barra de navegação, tá, pessoal? Na barra de navegação. Aí fica lá HTTP, que é o protocolo, dois pontos, barra, barra, e o endereço do navegador, tá bom? Tá bom. Um exemplo de formato de endereço válido na internet é o quê? Pessoal, de maneira muito simples, o endereço válido sempre vai ser o protocolo, tá? Mais precisamente o HTTP, HTTPS, dois pontos, barra, barra, domínio, tá? Que é o nome do site, domínio. Aqui também pode ser o serviço, né? O servidor, que é o www, tá? Mas de maneira bem direta é isso. Vamos lá então. Letra A, HTTP tá certo, dois pontos tá certo, faltou o barra, barra, tá? O arroba não tem. O arroba é usado para e-mail, né? Não é usado para endereço. Tem alguns símbolos que são proibidos, inclusive, né? O arroba é proibido para endereço de e-mail, de site, por exemplo. HTML não é um protocolo, tá, pessoal? Isso aqui tá errado. HTML é uma linguagem web, é uma linguagem para criar páginas web. Então, eu crio uma página chamada Ali, né? E aí crio uma página. Essa página vai ter um formato de HTML. HTML, tá? Aí fica assim, ali.html. Aí eu vou deixar lá no meu site. Toda vez que você acessar meu site, www.sosab.com.br/ale.html vai aparecer essa página que eu criei, tá? E essa página, ela tem extensão HTML, por quê? Porque ela foi criada numa linguagem de web, né, HTML. Então não pode estar aqui, tá, pessoal? Isso aqui não faz sentido, né? Protocolo. Aqui vem um protocolo, tá errado também. HTML de novo, mesmo erro. Lembrando que aqui faltam outras coisas também. HTTPS, o protocolo, dois pontos, barra, barra, meusite.org.com, certo? O protocolo, dois pontos, barra, barra, e o domínio, tá? Tá perfeito isso aqui.
Esse aqui é um padrão válido de endereço na internet. Igual você acessa www.ssab.com.br. Aí eu poderia botar aqui HTTPS, que é um protocolo seguro, né? www.ssab.com.br. Eu sei que muita gente deve perguntar assim, mas Alexandre, eu não boto HTTP. Eu boto só o endereço lá, www.ssab.com.br, lá no navegador. Sim, mas o navegador, ele entende que você botou lá sem, ele mesmo coloca. Tá bom? Então quando você acessa, aparece lá um HTTP na frente. Aqui faltou o protocolo, tá, pessoal? Faltou o protocolo e também essas siglas aqui, ó, o jogo da velha, né, o hashtag e o asterisco, eles são proibidos, tá? Em endereços assim de domínio, tá bom? Tem algumas coisas que são proibidas. Não pode ser qualquer coisa. Então, letra D é o nosso gabarito, letra D. Beleza. E aqui eu trouxe até um exemplozinho de como é um endereço válido. Isso aqui é uma URL. Tudo é uma URL. Tá? Uma URL, um endereço válido na internet. Lembrando que as URLs são únicas, tá? Não pode haver duas URLs iguais na internet. Porque imagina só, eu vou acessar esse endereço aqui. Vai para qual? Para o meu site, que é esse aqui, ou para o site do outro lá que criou? Tá, pessoal? Então é única na internet. Beleza. Aqui tem um protocolo HTTP. Poderia ter HTTPS, tá? Que seria um protocolo mais seguro. 2.//. Beleza. E aqui vem o nome do site, que a gente pode chamar de domínio. Tá? Domínio. Mas o domínio precisamente é esse aqui, essa parte aqui. jedsim.com, tá? Pode ser .com.br também. Beleza, depois eu posso explicar o que é isso aí em alguma questão. Esse www é o nome do host, ou melhor, o hospedeiro, ou melhor, o servidor. Tá? O servidor. Isso aqui, o www, nada mais é que você pode chamar de web. O que é web, Alexandre? É um serviço. Então, não tem um serviço de e-mail? Tem, serviço de e-mail. Então, é um serviço de e-mail. Você não paga, né? Porque você geralmente usa gratuito. Você pode pagar um serviço de e-mail e ter seu próprio e-mail. Não tem um serviço de Netflix? Tem, né? Que é TV, que você pode assistir vídeos, vídeo on demand, né? Vídeo sob demanda. Sim, tem um serviço de Netflix, então, é um serviço. E tem um serviço de web, de páginas web, né? Que a gente chama de web, que é www. Então, o www nada mais é do que serviços web, ou seja, é tudo que de página que tem na internet, tá? Então, sempre www vai estar relacionado à web. O www significa world, que é mundo, né? Wide Web, que seria uma grande teia mundial, mais ou menos assim, tá? Beleza, e aqui vem o caminho para o diretório, né? O meu site, ele pode ter vários caminhos, cada um para uma página, por exemplo. E dentro dessas páginas, por exemplo, pode ter um documento, e aqui tem um first.html, ou seja, aqui é um documento em formato HTML, ou seja, uma página web, é uma página, tá? Aqui poderia ser .mp3, poderia ser uma música, né? Um .mp3, ou seja, aqui vai ser o arquivo, tá? Esse aqui vai ser sempre o arquivo no finalzinho, que pode ser uma página, pode ser uma música, pode ser uma foto, tá? Então é isso, pessoal. Tem aqui, depois de dar uma olhadinha, o DHCP disponibiliza IPs na forma automática para computadores de uma rede, por meio de um servidor que fornece informações essenciais com máscara de subrede e gateway padrão. E aí, é verdade ou mentira? Verdade. Olha, não entendi foi nada. Pessoal, o DHCP, ele tem no seu roteador da sua casa. Por quê? Quando o seu roteador é bonitinho assim, né? Estou fazendo de maneira bem simples. Aqui tem meu celular de última geração. Mentira, o celular é um celularzinho velho. Toda vez que eu quero ligar o Wi-Fi, por exemplo, eu ligo para conectar. Aí pede senha, bonitinho, tá. Conectou a senha. Dentro do roteador tem o quê? Tem um protocolo. Não, a gente diz que é servidor, um protocolo, alguma coisa. Tem um servidor também, pode-se dizer, que ele te dá todos os dados necessários para você acessar. Tá? Então, esse DHCP, ele fica aqui, DHCP, por quê? Porque se não fosse isso, você ia ter que fazer manualmente. Como assim, Alexandre? Você ia ter que botar o seu IP bonitinho. Meu IP é 192.168. Bonitinho o seu IP. O seu IP é o endereço seu, tá, pessoal? O endereço seu na rede. Tá bom? O grosso modo é isso. E aí você tem que fazer manual, botar a máscara de subrede. O que é mais subrede? Para saber em qual subrede você está, tá? E o gateway padrão, ou seja, o intermediário padrão, que no caso é esse roteador, tá?
De repente pode ter mais de um, né? Pode ser vários roteadores. E aí, o que acontece aqui é interessante. Quando você conecta esse DHCP, ele é responsável por dar tudo isso para você de bandeja. Ele te aloca o IP, ele te bota você na subrede bonitinho e deixa ele como algum roteador, algum intermediário, como um gateway padrão. Ele faz isso automaticamente, tá? Então ele disponibiliza IPs de forma automática para os computadores. A outro computador pegou aqui, ele bota também no padrão. Tem como fazer manual? Tem, mas aí você não vai usar DHCP. Em qual caso você precisa fazer manual? Por exemplo, onde eu trabalho é manualmente, para a gente ter um controle e tudo bonitinho. Por exemplo, toda vez que a impressora de onde eu trabalho conecta na rede, se for no DHCP, veja você, ela vai ter um endereço, toda vez que ela conecta e desconecta, se ela desligar e voltar, ela ganha um novo endereço IP. E aí, quando eu mandar imprimir, eu não vou saber para onde está imprimindo. Sacou? Então, a impressora lá não é a DHCP, é manual. Eu mesmo boto lá, né, o endereço dela, um endereço bonitinho de IP, 192, lá na rede, tá? Na subrede. E aí, quando eu mando imprimir, o próprio programa de impressão já reconhece aquela impressora, porque ela está lá, ou então eu boto lá o endereço dela bonitinho de IP, adicionar a impressora, adicionar com IP, tem um IPzinho dela na padrão, manual, e aí eu mando imprimir e imprime. Por quê? Porque se botar DHCP, toda vez que ela desconectar e conectar, ela ganha um novo IP. E assim é o celular, tá? É claro, pessoal, o IP que eu estou me referindo é o IP interno. Tá? Que eu tenho um IP interno e tenho um IP externo também. O IP interno que eu estou me referindo. Tá bom? Então está corretíssimo isso aqui. Vamos continuar. Então o IP ele fornece o DHCP é um protocolozinho que fornece IPs assim automaticamente, não precisar fazer a configuração manual. Pausa e tenta fazer. O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma o nome de um endereço MAC da placa de rede. Transforma um nome em um endereço MAC da placa de rede. E aí, pessoal, verdade, mentira ou não? Primeira coisa, o que é DNS, Alexandre? Eu não vou falar em inglês, vou falar em português. Um macete para você. Dá nome ao site. Tá? Então, dá nome, DNS, dá nome ao site. Toda vez que você ver DNS, dá nome ao site. Pessoal, tudo que está conectado na rede, seja um computador ou um servidor, né, um cliente servidor na verdade, ele está com endereço IP. Top. Alexandre, qual é o meu endereço IP? Eu posso te botar aqui meu endereço IP agora, nesse momento, do meu computador que estou gravando isso aqui, porque ele está conectado à rede. Top. E aí vai ser obviamente vai ser um IP local, mas eu posso pegar o IP do meu roteador, do meu provedor de internet, que vai ser um outro IP. Top. Só que esse IP muda por questão de segurança. Então hoje eu estou com um IP, amanhã eu posso estar com outro. Se eu desligar e conectar de novo, pode aparecer um outro IP, porque tem uma faixa de IP que meu provedor da internet, a Oi, por exemplo, pode dar aos seus clientes. Ele fica dando, revezando para cada um, assim, aleatoriamente. Esse IP vai mudando. Top. Só que é seguro. Por quê? Porque se as pessoas não sabem o IP, elas não podem fazer um ataque direto no meu computador. Só que tem um porém. Vai ter casos que eu vou precisar ter um IP fixo, que são os casos dos servidores. Então, o meu site ssab.com.br, ele está hospedado em um servidor, né? Obviamente, um servidor. O que é um servidor, Alexandre? É um computador que só serve para servir. Tanto é que ele é servidor, né? É o nome dele. É um computador que só serve para ficar disponível para você lá, para você acessar, tá? Beleza. Ele está no IP, pessoal. Eu não sei qual é o IP dele, eu não pesquisei ainda. Pode dar para pesquisar isso aí, mas deu um trabalho. Mas o Google, o endereço, né? Google tem um IP, tudo tem um IP. E aqui tem um IP bonitinho dele. É um IP fixo. IP fixo. Por quê? Porque se ele ficar mudando toda hora, o meu IP fixo é 168, sei lá, é um número lá. Então, se ficar mudando toda hora, como é que eu vou me comunicar com o meu site? Como é que você vai acessar o meu site? É igual um número de telefone. O meu número de telefone é fixo, é número sempre aquele número, eu não fico mudando de número toda hora, tá? E aí, como ninguém grava ninguém grava no telefone também, a gente salva o nome da pessoa, né? Então tá lá mãe, irmão, amigo.
E o site é a mesma coisa. Como ninguém grava IP fixo, criou-se o que? Um protocolo que você pode dar um nome àquele IP fixo. E aí o meu IP fixo tem o nome de ssab.com.br. E aí quando você acessa o ssab.com.br, você botou no navegador ssab.com.br. Antes de você acessar o meu próprio site, o navegador vai lá no servidor DNS e pergunta assim, o servidor DNS, o servidor para que lê esse protocolo aí. O servidor DNS me diz uma coisa aí, qual é o IP do ssab.com.br? Que é um IP fixo. Ele fala assim, o IP é esse. Aí ele vai lá naquele IP para pegar as páginas que você vai acessar. É assim na internet, tá, pessoal? Lembrando. Então o nome ali em cima, aquilo é fictício, aquilo ali é apenas para você ser mais fácil, né? Porque ninguém vai gravar IP. IP da Globo.com.br, IP da UOL.com.br, você não vai gravar isso. Vai ser um monte de coisa. Você vai gravar nomes. E aí tem um servidor DNS justamente para transformar nomes em endereços IPs. Beleza, transforma um nome em endereço MAC? Não, o endereço MAC, pessoal, é um endereço da placa de rede, né? É um endereço que é fixo na rede, não é esse o objetivo. Tá? É um endereço IP. É um endereço IP e não MAC, tá? Tá aqui IP. Tá errado por isso. MAC é o que, Alexandre? MAC é o endereço da sua placa de rede. Tá? O seu celular ele tem um endereço único. Quando a sua placa Wi-Fi, né, do seu celular. O seu celular tem Wi-Fi, certo? Ele tem Wi-Fi porque tem uma plaquinha integrada de Wi-Fi dentro dele, que é uma plaquinha de rede, só que é de rede Wi-Fi. Ele tem um endereço único no mundo, que é o endereço MAC. Tá? E aí o computador também tem a plaquinha de rede que tem endereço único. Todas as plaquinhas de rede têm um endereço único. Tá? É o endereço dele, endereço de máquina, não é endereço de IP, é endereço de máquina. E aí o objetivo da DNS é transformar, não é buscar o endereço de máquina, é buscar o endereço IP. Beleza? Vamos lá, então, o protocolo DNS transforma nome de domínio, SOS-SAB, em endereço IP e vice-versa, para acessar. Tá bom? Então, o seu navegador, na verdade, ele vai, primeiramente, ele não vai acessar a minha página SOS-SAB, ele vai direto no servidor DNS para saber qual é o IP. E aí lá, o IP é tal, aí ele vai lá para o IP tal para pegar essa página. Tá errado, então, vamos continuar.